Olá, então vamos continuar nossa aula do direito do consumidor. Hoje nós vamos falar sobre produto como objeto na relação de consumo. É o artigo 3º, parágrafo 1º lá do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Agora em setembro, 11 de setembro, faz 30 anos nosso Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Bom, para nós entendermos um pouco o que seria produto para o Código de Defesa do Consumidor, então a gente tem a seguinte linha de raciocínio. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, você tem que ter em mente aí que é qualquer bem que a gente possa ter, que seria aí produto, é qualquer bem móvel, tá? Aqui, ó, bem móvel, bem imóvel. Também temos bens material ou imaterial. Isso aí para o Código de Defesa do Consumidor, trata-se de que aqui eu tenho a questão que eu vou chamá-lo de produto, como algo de relação de consumo. É destinatário de satisfazer uma necessidade do adquirente como destinatário final. Então eu tenho que ter isso em mente, como nós já falamos aí, que falamos de fornecedores, agora vamos falar dos produtos. Então é que este produto ele é destinado a satisfazer uma necessidade do adquirente, que é o consumidor, tá? Do adquirente, como destinatário final, ele que vai consumir. Aí por isso que eu vou chamá-lo aí de consumidor. E esse produto ele tem que ter essa postura. E também utilizado em seu sentido econômico e universal. Resulta processo de produção ou fabricação. Tornou-se um produto. Então, qualquer bem consumível, tá? Então, para tratar-se do direito do consumidor como produto, qualquer bem consumível, qualquer bem que seja consumível, qualquer fisicamente ou não, tá? Móvel ou imóvel, novo ou usado, material ou imaterial, fungível ou infungível, principal ou acessório. É produto para as questões aí do direito do consumidor. Lembrando um pouquinho aí das aquelas aulas do direito civil, bem móveis e imóveis, a diferença que a gente tem, por exemplo, um financiamento da casa própria, aquele seguro obrigatório, que se você vai fazer um financiamento junto a qualquer instituição bancária, necessariamente você tem que fazer um seguro embutido. Não necessariamente que você tem que fazer no banco que está te fazendo o financiamento. Você pode ter o melhor. Porquanto, como está lá o artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, a obrigatoriedade de fazer o seguro, mas não necessariamente que seja no que está te fazendo o financiamento. Porque senão seria até eu poderia chamá-lo de uma venda casada. Aí até já tem uma súmula do STJ, que é a súmula 473 do STJ, que narra que não necessariamente eu preciso ficar vinculado ao banco que está fazendo para mim que está oportunizando de fazer o financiamento. Bom, bem materiais e imateriais, imateriais poderíamos dizer aí das situações de, então, imateriais, aqui, ó, imateriais e os bens materiais. Então, imateriais é um mútuo, é um bancário, por exemplo, aplicação em renda fixa, calção, títulos de serviços prestados por meio de internet, é um bem imaterial. Regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, contratação do comércio eletrônico. Tá? Eu tenho essa proteção aí também como produto. Contratação do comércio eletrônico, observa o cumprimento do artigo 56 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho aqui da mesma linha de pensamento sobre essas questões aí de bens imateriais, que é um mútuo bancário, tipo, né, aplicação, uma renda, uma calção, um título. E eu tenho aí os bens duráveis e não duráveis. Por exemplo, bem duráveis são os bens tangíveis que a gente tem, né? Tangíveis, que não se extingue após o seu uso regular. Isso é bem durável. Então, uma geladeira, um carro, posso usar que ele não vai acabar. Então, é bens tangíveis que não se extinguem, que não
se extinguem, que não se extinguem após o uso regular. O uso regular. Agora eu tenho os bens não duráveis, aqueles bens não duráveis. Aí, bem não duráveis, eu poderia classificá-los que desaparecem com seu uso regular. Ele vai desaparecer com o seu uso regular. Alimentos, remédios, bebidas, ou paulatinamente aí, caneta, sabonete, enfim, né? Aí a gente vai depois aprender aí dessa natureza também, os bens duráveis, não duráveis, os prazos que eu tenho para eu reclamá-los, quando nós vamos aprender a questão de vício e de defeito. Os produtos de amostra grátis que a gente recebe, que a gente ganha, essas amostras grátis, recebendo produtos de amostra grátis, preserva-se na mesma condição de defesa do Código de Defesa do Consumidor. Então, para eu ter aí a defesa do Código de Defesa do Consumidor, eu não preciso de ter adquirido por que eu comprei, tá? Necessariamente, eu posso aqui ter como uma amostra grátis que eu vou ter aí. Não exige que a forma de aquisição seja remuneração. O artigo 3º, lá nos seus parágrafos 1º e 2º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Tem aí intrinsecamente a finalidade lucrativa. Trata-se de marketing, não necessariamente que eu comprei, mas ele, o fornecedor, tem intrinsecamente a finalidade lucrativa. Trata-se aí da questão de marketing, ele quer fazer a divulgação de seus produtos. Então, se ele quer ter aí a divulgação de seus produtos, pode. Então, ele tem aí a mesma possibilidade, a mesma característica, se eu, de forma aquisição remunerada, que eu fui que adquiri. Teria aí a teoria do risco, a responsabilidade objetiva, que é a regra do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho para todas essas possibilidades aí, aqui a gente chama de teoria do risco, que é a teoria do risco, né? A teoria do risco é a teoria objetiva. Eu tenho aí responsabilidade objetiva, quer dizer, a responsabilidade objetiva. Tá? Eu tenho aí a responsabilidade objetiva dessa questão. A responsabilidade objetiva que é, em regra, a responsabilidade que a gente tem, em regra, do Código de Defesa do Consumidor. O produto entregue com uma amostra grátis está submetido a todas as exigências legais de qualidade, garantia, durabilidade, proteção contra vícios, defeitos, etc. Então, não quer dizer que eu estou... não está havendo a remuneração que não tem todas as garantias que são exigidas do Código de Defesa do Consumidor. Então, e eu também tenho a questão que eu vou chamá-lo de definição de produtos no direito comparado. Então, eu vou dar alguns exemplos para que nós possamos diferenciar uma situação que é protegida ou não, pelo que se trata de produto, mas que tem proteção ou não no Código de Defesa do Consumidor. Então, você pode anotá-lo aí na seguinte linha de pensamento: produto no direito comparado, tá? Então vamos para alguns exemplos para que você possa ter essa ideia. Como vamos fazer? Exigências de remuneração indireta, por exemplo, estacionamento de shopping. Então ele está aí. Eu tenho a remuneração indireta, o shopping. Então ele tem responsabilidade de defesa do consumidor. Então eu tenho aqui esse estacionamento, exemplo, né, de shopping, existe aí uma remuneração indireta. Então, ele tem responsabilidade. Estacionamento de supermercado, nem cobra estacionamento, não importa se vai cobrar ou não estacionamento. Só de você oferecer, ele tem aí uma remuneração indireta. Milhas de cartão de crédito é remuneração indireta. Então, tem a responsabilidade do Código do Consumidor. Ela pode nem estar ligada ao consumidor, mas o benefício da suposta gratuidade. Então, só essa suposta gratuidade, aí, estou te dando estacionamento, ou estou te dando milha, a suposta questão da gratuidade faz com que não possa aí liberar o consumidor da sua proteção.
desde que a exigência da remuneração indireta, está tendo remuneração indireta, certo? Agora, não teria proteção aí do direito do consumidor, por exemplo, um médico, por exemplo, não é protegido com a defesa do consumidor, um médico que te atende na rua, tá? Mas sem nenhuma remuneração. Né? Não teria essa responsabilidade direta. Né? Atividade exercida pelo Estado, a coletividade, por exemplo, em cumprimento da garantia fundamental do artigo 196 da Constituição Federal, serviço de saúde, eu não teria aí essa defesa do consumidor, seria lá para a responsabilidade civil pura. Eu também estaria fora das minhas condições aí da relação de consumo, as relações trabalhistas. Então, quando eu falo das relações trabalhistas, eu elimino regulamentação de lei própria da CLT. Então, a questão do trabalhador tem a lei própria, a CLT, Constituição de Direitos do Trabalho. Então, a Constituição da República, as questões do direito do trabalho elencadas no artigo 6º e 7º da Constituição da República de 88. E isso faz que as relações trabalhistas não é uma exclusão aí da questão do direito do consumidor. A justiça especializada para dirimir os conflitos e interesses das relações de emprego. Então, relação de emprego não se encaixa aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter um exemplo, um consumidor por equiparação. Então, equiparação. Então, imagine, senhora, um restaurante dentro de um shopping, tá? Então, aqui é um shoppingzinho, bonitinho. Aqui tem um restaurante e o transeunte do shopping estava passando. Ele, então, tem uma explosão aqui de um botijão e ele é atingido. Este consumidor, por equiparação, ele vai ter a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o funcionário do restaurante, que também sofreu a mesma lesão, ele já vai ter a proteção pela CLT, a relação de emprego. Ele tinha relação de emprego. Então, são situações que que vai distanciar de uma situação para a outra, correto? Vamos a outras situações que a gente tem diante da questão do direito do consumidor. Então, imagine serviços bancários, relação de consumo. Então, tem o artigo 3º também, né, do Código de Defesa do Consumidor, com o seu parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: serviços bancários, direito do consumidor. Então, tem remuneração, então vai atingir. Remuneração, teve remuneração, né, oferece de modo amplo e geral, então é uma defesa do consumidor, é amplo e geral para qualquer consumidor, e vulnerável aos formadores que possam comprar ou não esse produto. Então, é o pacto econômico técnico, perfeito? É o jurídico científico. E a habitualidade e profissionalismo que eu vou achar. Então, tem habitualidade e profissionalismo. Nós falamos na aula passada. Profissionalismo. Essa situação teve remuneração, é amplo e geral. Habitualidade e profissionalismo. Então, engloba aí situações que vai ser protegida pelo direito do consumidor. Perfeito? Então, você pega o artigo 3º da Lei do Direito do Consumidor, ele vai nos trazer por essa linha de pensamento aqui, ó. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, eu disse, tem que ter remuneração, tá? Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito secundária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Foi que nós acabamos de ver. Aí eu não tenho essa característica, perfeito? Até a súmula nessa questão aí dos serviços bancários hoje, né? A súmula a 297 do STJ, que vai nos elencar sobre essas relações aí do direito do consumidor. Agora, outras situações, eu tenho relações entre a entidade de previdência privada e seus participantes, tá? Então, a súmula 563 aplica as entidades abertas, mas não as fechadas, tá? Então, a próxima situação que a gente tem é que a relação que a gente tem, quando tem uma relação
uma relação entre as entidades da Previdência, a Previdência privada, a que você faz em bancos, você contrata, não? E seus participantes, são aqueles que participam dessa Previdência privada. Então, aplica-se a entidades que são abertas. Qualquer um pode ir lá e comprar a questão da previdência. Então, por exemplo, uma instituição bancária, ela vende esse tipo de serviço, do Código de Defesa do Consumidor. Agora, as não fechadas, né, aplica-se a entidades não fechadas. Agora, as fechadas, não. Já é uma relação que não são todos, é um grupo de pessoas específica, sairia da defesa do Código do Consumidor. Mas as que têm abertas, aí sim, que pode qualquer um, sim. Agora, a relação a outra situação é uma relação entre bancos entre bancos de sangue, tá? Bancos de sangue. Bancos de sangue. E o doador, a gente tem a seguinte situação. Havendo erro, aí tem ação de danos morais. Então, havendo erro, se ocorrer um erro qualquer situação dessa natureza do banco de sangue, tá? Erro de troca de sangue, erro de qualquer situação que possa deixar em situações humilhantes, vexatórias e outros atos dessa natureza. Inclusive, a competência aí é do domicílio do autor para a ação, que é o artigo 101, né, no inciso 1º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Agora, a relação de banco de sangue, mas não havendo aí nenhum erro para essa questão, não se tem aí essas prerrogativas, tá? Agora, também temos as questões que nós podemos elencarmos sobre a questão da relação de emissora de TV e os seus telespectadores. Então, a relação que tem a TV e os seus telespectadores, tá? O que acontece é o seguinte, quando eu tenho, já foi até pacificado no STJ, quando se trata aí de uma publicidade enganosa, essa não tem uma relação com a TV e o seu telespectador. O que tem a relação é o que a gente retira até dos artigos 36 e 38 do Código de Defesa do Consumidor. Que, na verdade, por exemplo, lembra daquele show do milhão, reality show, Iluminados? Aí é um programa da TV. Então, aí tem uma relação com a questão aí da defesa do consumidor. Vamos ler o artigo 36 para você só enumerar essa possibilidade de uma visão melhor. Olha aqui, ó. A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor faz e imediatamente a identifique como tal. E o 38 me diz, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, é o caso daqui. Você que está fazendo TV, então a responsabilidade é sua. Agora, se você pega uma publicidade de outrem e só a emissora está desenvolvendo, ela não tem essa responsabilidade, até pacificado no STJ, porque ela não faz parte desse fornecedor aí equiparado. Agora, quando o programa seria dela, o show é dela, aí sim, não há como nós não vincularmos, perfeito? Bom, vamos a outra situação, quando eu tenho uma relação entre as cooperativas e as cooperativas de assistência, correto? As cooperativas de assistência à saúde e os seus filiados. Então, o que ocorre é o seguinte, a inexistência de vínculo empregatício que eu tenho aí, entre cooperativa do trabalho médico e o profissional, e ela associado, não é fator impeditivo de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, se aplica aqui, vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, entre a relação entre cooperativas de assistência à saúde e filiados, a interpretação que eu tenho que a inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa do trabalho médico e o profissional e a ela associado não é fator que impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, certo?
Há a outra situação que eu tenho que a gente tem que relacionarmos a relação entre o agente financeiro. Então, aqui, uma relação que eu tenho, uma relação entre o agente financeiro, e o sistema habitação, de habitação, você faz financiamento para casa própria, a responsabilidade solidária do agente financeiro por vício na construção do imóvel. Então, existe aqui uma solidariedade, eles são solidários, uma solidariedade entre quem financiou, tá? O financiamento e também a construtora, tá? A construtora. Então há uma situação, por quê? Há um vínculo direto, porque eu tenho que pagar a financeira e aí eu tenho que ver. Então, se houve aí um vício, que nós vamos estudar nas próximas aulas, a diferença de vício por defeito, houve um vício no produto, há uma solidariedade. Porque imagine uma instituição financeira dessa natureza, ela elabora o projeto, especificação, negociação direta, razão de solidariedade. Então, eu tenho que uma instituição que vai elaborar o projeto, então elabora o projeto, tá? Depois que elaborou o projeto, ele vai fazer as especificação, além disso a negociação, tá? Então, negociação direta com o consumidor. Aí, então, tem aqui a razão da solidariedade, por isso que tem a solidariedade entre o agente e a construtora, que assim o fez, perfeito? Agora, eu tenho também uma visão que eu posso tê-lo de que a inexistência de relação jurídica de consumo em casos especiais. Então, aqui existe, na verdade, uma inexistência de uma relação jurídica, de consumo em casos especiais. Então, veja bem, olha bem, clube e seus associados, os condôminos e o condomínio, aí eu não tenho essa relação, exceto os clubes e o condomínio. O clube e condomínios, eles não são fornecedores, porque nós já não aprendemos sobre fornecedores. Fornecedores. Então, para ser fornecedores aqui é um gênero, eu tinha assim, tem que ser real, pelo menos por equiparação. Além dessa situação, ele tem que ter habitualidade, ele tem que ter remuneração. Então, clube, condomínios não são fornecedores. A gente, exceto o Estatuto do Fornecedor, que é a Lei 10.671 de 2003, lá no seu artigo 3º, que vai se equiparar. Então, eu tenho exceção quando se trata aí do Estatuto do Torcedor, que é quem tem o mando de campo. Passa a ter a responsabilidade imbuída no direito do consumidor. Agora, em situações de outros condomínios, com os condôminos, clubes com seus associados, eu não tenho ali essa particularidade do Código de Defesa do Consumidor, tá? Uma outra situação que é importante nós mencionarmos seria a relação entre a atividade bancária, tá? E os beneficiários do crédito educativo, tá? Que tem uns aí que FIES e outros que tem, então a atividade bancária aqui que eu tenho, com mais os beneficiários do crédito educativo, que a gente tem aí vários, né? Então, o que podemos fazer? Entre eles não incide o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Trata-se de programa governamental. Primeiro, governamental.
tá? Então, em benefício do aluno. Então, é um benefício próprio do aluno, sem conotação de serviço bancário. Não tem a conotação do serviço bancário. Aí o banco é um mero mediador, certo? Aí você vai assim, então podia ser o banco por equiparação. Não, porque ele não tem essa finalidade, ele não tem esse fim. Não é esse fim que ele está ali, a atividade bancária, tá? É uma exceção que ele tem lá dentro. Então, para ser equiparado, teria que ter aí a questão de que é buscado que ele se beneficia também, indiretamente. E, além disso, é uma questão que trata-se de um programa governamental. Então, é uma coisa específica, tá? Aí você pode dizer para mim, mas quando presta serviços o direito público, não seria isso? Mas não, isso aqui é uma situação específica, ligada, para quê? Em benefício exclusivo do aluno. Então, não é um público aberto. E, além disso, uma conotação, não tem a conotação de serviço bancário. Por isso, aí não temos a questão específica do Código de Defesa do Consumidor. E ainda a gente tem a relação entre o advogado e o cliente. Então, a relação que tem entre o advogado e o seu cliente rege-se aí aqui essa relação aqui, ela vai se reger-se pelo Estatuto da Advocacia. Então, pelo Estatuto do Advogado, tá? E não pelo Código de Defesa do Consumidor. É o Estatuto do Advogado, que é a Lei 8906 de 94. Aqui, os advogados têm o estatuto próprio, que vão formar aí a conduta ética dele. Então, o serviço advocatício não consiste em atividade fornecida no mercado de consumo, não é para você consumir, tá? Então, aí por isso não se tem aí na relação de advogado e cliente, não tem a questão do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, porque serviço advocatício não consiste em atividade fornecida no mercado de consumo. Tem até um julgamento aí do RESP, que é o 914-104 do STJ, pois vocês quiserem pesquisar, que voltou sobre essa questão, mencionando aí esse fato, né? A responsabilidade, por exemplo, médica, a responsabilidade médica, eu vou ali medir pela culpa dele, tá? Então, assim, aí eu tenho a culpa, que é o artigo 14, no seu parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, perfeito? Enquanto a responsabilidade do advogado, por se tratar de contrato de meio, não rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor. O médico, a diferença que eu tenho, que é por isso que eu citei aqui o médico como exemplo, o médico, ele não tem a finalidade de um contrato de meio, mas sim ele tem que deixar, assim, eu tenho que sair daqui melhor do que eu entrei. É minha expectativa, desde que você prove que você fez o melhor que você pôde. Perfeito? Isso. Agora, o advogado, ele tem um contrato de meio, porque quando ele é procurado, eu vou dar todo o meu esforço de conhecimento e dedicação à sua causa, mas eu não tenho, se não sairmos daqui vencedores, não é a responsabilidade. Você está me fazendo um contrato para eu fazer o melhor, porquanto existe uma legislação que nós vamos ter que obedecer, que nós vamos regermos por ela. Então, o contrato do advogado é sempre um contrato de meio. Eu não tenho aquela que você não está me contratando como um serviço de cabeleireiro, de médico, mas o médico ainda mexe pela culpa. Olha o artigo 14 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Vejam bem, olha aqui, ó. O artigo 14 ele fala que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. Aí o parágrafo 4 fala, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais aí será apurada mediante a aplicação da sua culpa, tá? Então, aqui eu tenho a dos profissionais liberais, eu vou ver se ele deu culpa para esse fim que ali se trata,
tá? Sendo que o do advogado já foi bem ali taxados que não, porque ele tem um contrato de meio, tá? O contrato de meio que eu não tenho, não necessariamente está me contratando, que eu tenho que sair vencedor das causas que você está me contratando. Farei todos os meus esforços, mas não necessariamente. E a relação entre locador e locatário, então se você pegar aqui a relação que eu tenho entre locador e locatário, aí não se incide aí o Código de Defesa do Consumidor. Não incide aqui o Código de Defesa do Consumidor. Trata-se da lei do inquilinato, que é a lei 8245 de 91, tá? Então, quando fala relação de locador e locatário, eu não tenho aqui, não incide a Código de Defesa do Consumidor, e sim a lei do inquilinato, a lei própria, a 8245 de 91. Agora, o que incide, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, é entre a imobiliária, aí sim, olha, a imobiliária ou administração de imóveis no contrato de locação proprietário. Então, tem aqui, este aqui é o proprietário desta casa, ele procura a imobiliária. Aí, entre a imobiliária e este proprietário aqui, aí há uma relação de consumo. Vai ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A imobiliária tem a habitualidade de alugar imóvel, tem remuneração por isto, tá? Aí ela, então, ela preenche os requisitos necessários para chamá-los de fornecedor, que ela tem habitualidade e tem remuneração. E o proprietário passou, então, a ser o quê? Um cliente dela, defende-se por o Código de Defesa do Consumidor. Não. Agora, entre o inquilino e o proprietário, aqui está o inquilino, né? Entre o inquilino e o proprietário, eu não tenho esta relação e nem com a imobiliária, porque aí eu tenho a lei 8245 de 91, que é a lei do inquilinato, tá certo? A outra situação que podemos destacar para você seria a relação envolvendo contratos de edificação por condomínio. Seria várias pessoas juntam para a construção de apartamento. Não incide o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando eu tiver uma relação, tá? Envolvendo contratos de edificação, por condôminos, então vou ter várias pessoas por condôminos, são várias pessoas que juntam para a construção, por exemplo, de um prédio. Aqui vamos construir um prédiozinho. Eu aqui nesta situação aqui não incide o Código de Defesa do Consumidor. Não, aqui, ó, não incide. Ele não incide, porque eu não tenho relação de consumo. Agora, um contrato de incorporação com permuta do local, proprietário, terreno, equipara-se a consumidor, conforme o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Incorpora como fornecedor. Então, aqui juntaram várias pessoas para que possam ali construir esse prédio. Não incide, porque na verdade não tem aqui um fornecedor, um consumidor. Agora, quando eu tenho um contrato de incorporação, porque eu tenho aqui um imóvel, né? Então, um contrato de incorporação com permuta do local. Então, eu tinha um imóvel, tá? Então, tem esse imóvel aqui, esse lote, até relativamente bom. Aí, então, desse lote aqui, vou ter um contrato de incorporação, tá? Incorporação com permuta local. Proprietário do terreno, então esse aqui é o proprietário do terreno, tá? Aqui, ó. O proprietário do terreno. E é o que para a consumidor. Ele é um consumidor para o Código de Defesa do Consumidor. Ele é um consumidor. Artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Incorporado como. E a incorporadora, aqui, ela é um fornecedor. Então, neste caso, sim, aí entraria aí a defesa do Código de Defesa do Consumidor. E, por último, aqui, dessas relações para que nós possamos entender produto, quem é fornecedor e quem não é, a questão de produto, seria aí a relação que eu tenho entre franqueador e franqueado. Não constitui uma relação jurídica de consumo entre os dois, entre o franqueador
e o franqueado, tá? Então, não constitui aí uma relação jurídica de consumo entre eles, celebrado entre franqueador e o franqueador e o franqueado. Na verdade, não é um consumo, então eles não têm aí esta relação para estes fins, tá? Então, tivemos aí uma breve explanação aí sobre a questão dos produtos e os fornecedores, para nós sabermos aí essa diferença. A gente vai terminando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre o consumidor e vícios e defeitos do produto. Até lá, espero vocês.